Olá, aqui é André Nunes, psicólogo, e estamos aqui no grupo Programa Superação com Amor. Como eu passei para vocês, dentro desse grupo eu trarei temas que as famílias andaram fazendo as perguntas, onde eu possa estar orientando, dando apoio a esses familiares que sofrem com o problema das drogas e o álcool em sua casa. Hoje eu quero destacar algo com vocês muito importante. Descobri que meu filho usa drogas, o que eu faço? Desculpa a letra, que eu não sou muito bom na escrita, mas gostaria de trazer para essa questão um enfoque muito importante. Muitas pessoas, quando descobrem que os seus filhos usam drogas, a primeira reação é o desespero. Perdem o chão. Não sabem o que fazer. E gostaria de trazer para vocês algumas reflexões onde vocês possam lidar primeiramente com toda essa questão de como vocês vão encarar nesse novo momento que vocês acabaram de ser surpreendidos e não sabem o que fazer. Primeiramente, muitas famílias trabalham com alguns sentimentos, desenvolvem alguns sentimentos quando descobrem que seu filho, seu marido, seu irmão está usando droga. E esses sentimentos são muito bagunçados. Mas o que de fato permanece no momento que você descobre que o seu filho está usando droga? Vergonha. Porque eu me sinto envergonhado, descobri que meu filho usa droga e eu tenho medo de que o que meu pai vai dizer, o que minha mãe vai dizer sobre a criação do meu filho. Eu tenho vergonha de que o meu irmão, minha irmã, minha tia vai dizer, a minha família vai dizer que meu filho está usando drogas. Tenho vergonha porque o que vai achar meus vizinhos, o que vão achar do meu filho na escola, o que meus amigos vão acharem porque eu tenho um filho que usa drogas. E as famílias vivem essa vergonha e acabam escondendo o problema. Às vezes a mãe esconde do pai, que depois de muito tempo vai contar para esse pai. Os pais sabem e esconde dos outros filhos, e isso fica às vezes uma proteção que cria uma rede maligna, que não supera o problema, que acaba às vezes não encarando de frente, e aquilo vira uma angústia muito grande. E sobre a vergonha, eu quero ainda pensar uma coisa com vocês. Você já viu alguém ter vergonha porque tem um filho que tem problemas crônico-renal, que precisa fazer hemodiálise? Você já viu alguém ter vergonha de ter um irmão que é diabético crônico e precisa tomar insulina todo dia? A diferença dessas pessoas... André, você está falando para mim uma coisa de que é comum a diabetes, o problema de quem faz o hemodiálise e o uso das drogas. Nada é comum. Nada é considerado igual uma coisa com a outra. O que eu quero dizer é o seguinte, de que nós temos que entender que o uso de droga trata-se também de uma doença, como a diabetes, como o doente renal crônico, como tantos outros problemas que nós temos que lidar. A única diferença que existe é que as pessoas carregam uma marca de preconceito, de rótulo, de ser vergonhice, de algo que é ruim e que mancha o rótulo da família, que mancha a família por inteiro. Então os outros podem se achar no direito de apontar o dedo e dizer assim, olha, você tem um filho que usa drogas. Mas o problema é sério e precisa ser tratado com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma persistência de que tem um filho diabético desde pequeno, ou desde quando desenvolve a doença. Então, ficar envergonhado, ficar nesse lugar onde esconder de tudo, onde esconder de todos vai resolver o problema, acaba não adiantando. Então, o que eu quero deixar alerta para as famílias, de que não precisa também sair anunciando para todo mundo de que eu tenho um filho que usa drogas na minha casa, tenho uma filha que usa drogas na minha casa. Mas também de que deve-se encarar, enfrentar o problema e ir compartilhando conforme existe a necessidade das pessoas que estão ao redor.
Seu filho começou a usar droga, talvez ele não tenha consequências ainda de fazer furtos dentro de casa, mas conforme desenvolve a doença, e talvez ele chegue a esse ponto para se manter usando. E poderá ir numa festa de família e sumir com algo de alguém. Se a família não está sabendo, fica às vezes muito mais dolorido alguém pegar essa situação e revelar para toda a família de uma forma às vezes muito invasiva e agressiva. Então, nós vamos trabalhar essa questão dos sentimentos, da vergonha, quais os fatores que a gente pode ir fazendo em outros vídeos, em outros materiais. Esse é o primeiro sentimento. O segundo sentimento, a culpa. Talvez o sentimento que mais tenha dificuldade com as famílias. Porque trabalhar com culpa é você ver o que eu fiz de errado porque o meu filho está usando droga. Eu, mãe, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz para que minha filha esteja no caminho das drogas. E aí muitas famílias se perdem na culpa. Porque ficam com um sentimento de culpa, não conseguem lidar com a situação, acham que precisam dar muito ainda para os seus filhos e entra num caminho onde o dependente químico, e vocês vão aprender isso futuramente, utilizam da culpa para manter a sua dependência. E isso é muito sério. Por quê? Você fica preso com aquele sentimento, tenta buscar uma justificativa, tenta fazer de tudo para entender o que aconteceu, onde você está ocupado e não consegue encarar o problema e buscar uma maneira assertiva de como lidar com aquela situação. E também um sentimento que mais predomina na família, o terceiro sentimento que mais forte é a raiva. Porque nós amamos o nosso ente querido, nós amamos nosso filho, nossa filha, nós amamos nosso irmão e muitas das vezes fazemos de tudo para que eles tenham o melhor. Nós fazemos de tudo para que tenha a melhor escola, tenha o melhor trabalho, que ele tenha o maior apoio, a melhor roupa, o melhor estímulo. Eu invisto financeiramente, invisto com que ele tenha o melhor. E aí, quando eu descubro que ele está usando droga, eu tenho raiva. Por que ele está fazendo isso comigo? E a gente temos que entender que a raiva, a culpa e a vergonha vai nos neutralizar, deixar paralisados e vamos ficar sem ação e não vamos conseguir lidar com a situação que nós estamos vivendo. Para encarar o problema das drogas, nós precisamos vencer esses três sentimentos. Primeiramente, quando descubro que meu filho está usando droga, o que eu vou fazer, André? O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu filho, chacoalhar, vou dar castigo, vou ficar vigiando, vou ficar tomando conta de tudo da vida dele? Não. Primeiramente, precisa se reunir todo mundo dentro de casa, daquela mesma família, chamar o seu filho e deixar bem claro o que está acontecendo. Ter primeiramente uma conversa franca. E isso aqui, sem esses sentimentos, que vão ter que ser trabalhados, vão ter que ser entendidos como funciona na vida de vocês. Por quê? Com raiva, culpa e vergonha, não vai ter solução nenhuma. Com a raiva, ir lá ter uma conversa exacerbada, agressiva, também não vai ter condição nenhuma de solução. Primeiramente, serenidade, calma, clareza, honestidade, sentar todo mundo, ver o que está acontecendo. Ver por que foi buscar o uso, ver o que está levando a usar, ver o porquê que ele se sente daquela forma, ver as justificativas e aí em cima disso ir trabalhando com seu filho, com sua filha, com seu irmão, né? Ver por que isso está surgindo. Então eu espero que tenha deixado claro para vocês esse ponto, né, dos sentimentos do que a família sente no momento de que descobre que tem o uso da droga na sua casa. E aí vamos trabalhar nos próximos vídeos, nos próximos materiais, outras questões envolvidas com o fato de que como devo agir quando o problema das drogas está na minha casa. Curte aqui meu vídeo, posta em alguma coisa e principalmente que eu gostaria que vocês fizessem. Coloque suas perguntas, coloque suas questões. Terei imenso prazer em poder responder a cada uma, trazer exemplos, trazer alternativas
e modos a qual a gente possa ajudar você de como encarar esse problema, de como buscar serenidade e superar principalmente isso dentro da sua casa. Terei eu também e com certeza terei outras pessoas envolvidas nesse trabalho em te orientar, em te dar apoio em toda essa situação. Até logo, até mais, muito obrigado.